Bom, então bem-vindos à nossa primeira aula de conversão eletromecânica de energia. O que é conversão de energia? Conversão é transformação. Converter algo é transformar uma coisa em outra. Isso é uma conversão. Conversão de energia é a transformação de um tipo de energia em outro. Então, você tem aqui uma energia do tipo 1. Você vai transformá-la numa energia do tipo 2. Isto aqui é uma conversão. Isso é uma conversão de energia. Agora, para entender conversão de energia, a gente primeiro precisa entender o que é energia. E para entender o conceito de energia, temos que entender o conceito de trabalho. O que vem a ser trabalho? Então, a gente precisa entender o conceito de trabalho. Então, vamos começar falando o que é trabalho. Trabalho, vocês já estudaram lá em Física 1. Trabalho, símbolo W. Trabalho é o esforço necessário para deslocar um corpo por uma dada distância. Olha esse indivíduo aqui, ó. Ele está empurrando este armário, ele está aplicando uma força ao longo de uma distância. Então, o trabalho é o esforço que ele faz ao longo dessa distância, empurrando esse armário. No passado, a ideia de trabalho estava associada ao trabalho braçal. Por exemplo, pegue duas pessoas. As duas realizam um trabalho braçal. Quem trabalha mais? Então, a ideia era quem trabalha mais é quem faz mais força. Então, esse conceito de trabalho foi associado ao conceito de força. Então, trabalho está associado ao conceito de força. Então, a gente pode pensar o trabalho, ele está relacionado ao conceito de força. Quem trabalha mais, quem faz mais força. Por um tempo, esse conceito ficou sendo usado, a ideia de força e trabalho como sinônimo. Mas alguém percebeu o seguinte, será que é só a força que é importante? Pegue duas pessoas. Uma pessoa pega um botijão de gás e caminha com ele 10 metros. Então, ela faz uma força. Um botijão de gás cheio exige um esforço considerável. Então, essa pessoa realizou um trabalho. Agora, outra pessoa pega uma folha de papel, que é muito mais leve que um botijão de gás cheio. Quem será que realizou mais trabalho? Quem carregou o botijão de gás por 10 metros ou a pessoa que pegou a folha de papel? A ideia que vinha antes é quem pegou o botijão de gás, porque fez muito mais força. Tá, mas a pessoa que pegou a folha de papel, ela andou por qual distância? Imagina que ela pegou uma folha de papel e foi a pé, de São José do Rio Preto ao Rio de Janeiro, 800 quilômetros. Então, agora, quem será que realizou mais trabalho? Então, estava implícito que a ideia de trabalho também estava relacionada à distância percorrida, ao deslocamento. Então, é claro, uma pessoa pode ter feito muita força, mas ela fez por pouca distância. Outra fez pouca força, mas por muita distância. Então, essas coisas podem se compensar. Então, a ideia de trabalho ficou associada não só com a força e nem só com a distância, mas sim pelo produto da força pela distância. Esse produto da força pela distância é o que começaram a chamar de trabalho.
Olha esta moça aqui. Ela está fazendo uma força, puxando aqui a corda, e essa caixa ela vai ser arrastada daqui até aqui. Então, essa moça realiza um trabalho. Olha a linguagem, a gente diz que trabalho é realizado. A gente não faz trabalho, a gente não tem trabalho, a gente realiza trabalho. Quem aplica força no corpo, realiza trabalho sobre o corpo. Quem recebe a força é quem está recebendo a ação da força. Então, é quem está recebendo esta ação, é quem está efetuando de fato o trabalho. Agora, força é uma grandeza vetorial. Ela depende de módulo, direção e sentido. Então, essa força pode ser puxada para cá, para lá, para cá. Então, quando eu falo que trabalho é força vezes distância, eu preciso definir qual direção dessa força. Porque senão, eu não sei. Uma força horizontal para a direita, ela é diferente de uma força horizontal para a esquerda. Você fala, professor, e se elas forem iguaizinhas? Não tem jeito, é impossível. E por que é impossível? Veja, força é uma grandeza vetorial. Ela tem que ter módulo, que é o valor dela. Ela tem que ter direção, que é o ângulo que ela faz com um eixo de referência. E ela tem que ter sentido, que é para onde ela aponta. Então, duas forças podem ter o mesmo valor, mas se elas tiverem direção e sentidos diferentes, elas não são iguais. Lembre-se que a unidade de força no sistema internacional é o Newton. Então, eu meço força em Newton. Então, se eu aplico uma força para cá de 10 newtons, essa força ela é diferente da força para cá de 10 newtons. Por quê? Uma força é horizontal para a direita de 10 newtons. A outra força é vertical para cima de 10 newtons. Elas têm efeitos físicos diferentes. Se elas forem aplicadas num corpo, a primeira força desloca o corpo horizontalmente para a direita, a segunda força desloca o corpo verticalmente para cima. Então, elas são diferentes. Então, na hora de realizar um trabalho, a gente precisa escolher uma direção e um sentido para essa força para definir o trabalho. Não basta falar que trabalho é força vezes distância. Qual força? Então, a melhor definição para o trabalho foi trabalho é a força paralela ao deslocamento vezes o deslocamento. Então, é a força paralela ao deslocamento vezes o deslocamento. Imagine que a força igual lá do desenho é esta. E aqui eu tenho um ângulo θ. Então, quem é a força paralela ao deslocamento? Eu preciso decompor esse vetor aqui, ó. Projeto ele aqui, ó. Esta é a força paralela ao deslocamento. Então, como que fica o trabalho? Trabalho é força paralela ao deslocamento vezes o deslocamento. Pera aí, mas como que eu calculo essa componente horizontal paralela aqui? Ela está com um ângulo ou sem o ângulo? Está com um ângulo. Então, ela é a componente em cosseno. Ela é F cosseno θ. Então, trabalho é F cosseno de θ vezes D. Porque F cosseno θ é a componente paralela da força. Reescrevendo isso, só ordenando, trabalho é F D cosseno de θ. Ou seja, trabalho é o produto da força
pela distância pelo cosseno do ângulo. Bom, vamos ver então, com relação ao trabalho, qual a unidade de trabalho? Bom, trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo θ. A unidade, tudo que eu colocar entre colchetes, eu estou representando unidade. Então, a unidade de trabalho é igual a unidade de força, vezes a unidade de distância, vezes a unidade de cosseno. Então, a unidade de trabalho, a dimensão de trabalho. Qual é a unidade de força no sistema internacional? Newton. Newton. Qual a unidade de distância no sistema internacional? Metro. E qual a unidade de cosseno? Cosseno é adimensional, ou seja, não tem dimensão, não tem unidade. Então, trabalho é medido no sistema internacional em Newton vezes metro. Isso significa que o trabalho é medido em Newton vezes metro. Oi? Pode falar. Nada? Então, olha, o trabalho é medido em Newton vezes metro. E a gente vai dar um nome para isso de Joule, ou, aportuguesando, Joule. E o símbolo é J maiúsculo. Significa que 1 joule de trabalho realizado, 1 joule, é 1 newton de força ao longo de 1 metro de distância. Isto é 1 joule. Trabalho a gente passa a medir em joule. Então, a partir de agora, trabalho, nós sempre vamos nos referir em joule, unidades do sistema internacional. Uma coisa interessante é lembrar o conceito de produto escalar de dois vetores. O que é o produto escalar de dois vetores? Dado dois vetores A e B, contidos num plano alfa e formando um ângulo θ entre eles, eu vou denominar produto escalar de A por B, e eu vou representar assim. Produto escalar de A por B é o vetor A, ponto em negrito, vetor B. Este ponto, para mim, é produto escalar. E qual é a regra de produto escalar? O produto escalar de dois vetores é um número, não é um vetor. Produto escalar de dois vetores é um número, não é um vetor. E ele é representado assim. Produto escalar de A por B é o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Módulo do vetor A, módulo do vetor B, cosseno do ângulo entre eles. Essa é a definição de produto escalar. Lembrando que se tiver em 3 dimensões, cada vetor tem componentes I, J, K. Um vetor A, ele pode ser escrito assim. Uma componente AX, direção I, mais AY, direção J, mais AZ, direção K. Lembrando que I, produto escalar I, é igual a J, produto escalar J, que é igual a K, produto escalar K, que dá 1. Tá? E I, produto escalar J, é igual a J, produto escalar K, que é igual a K, produto escalar I, que dá 0. Então, para vetores unitários que definem as direções dos eixos coordenados, temos essa relação para produto escalar. Repara uma coisa. Se o trabalho é FD cosseno de θ, F é um vetor. E distância, deslocamento, também é um vetor. Então, isso aqui é módulo de um vetor, módulo do outro, cosseno do ângulo. Espera aí, módulo de um vetor, módulo do outro, cosseno do ângulo, é produto escalar. Então, o trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento.
Trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento. A unidade nós já falamos que é o Joule. Bom, agora, quando é que eu uso esta equação? Trabalho é igual ao produto escalar da força pelo deslocamento. Ou trabalho igual a FD cosseno θ. É a mesma coisa. Estas duas equações estão dizendo a mesma coisa, tá? Está escrito a mesma coisa. Quando é que eu uso esse trabalho? Bom, esse trabalho só vale se esta força for constante. CTE é abreviação de constante. Esta força, quando ela for constante, eu uso essa expressão. Tá, e se a força não for constante? A gente vai ter que ver o que acontece. Vamos ter que variar a distância, ver como que o trabalho muda, sendo que a força muda com a distância. Ou seja, imagine uma força que seja uma função da distância. A partir de agora, para facilitar, eu vou usar a distância, a letra R, e não mais a letra D, tá? Vou usar distância, letra R. Então, trabalho eu vou escrever assim. F, R cosseno θ. Ou trabalho igual a F, produto escalar R. Tá? Vou chamar a distância de R. O trabalho, a força, se ela variar com a distância, como é que calcula o trabalho? Assim. Então, imagina um deslocamento R muito pequeno, eu vou chamá-lo de dr. Esse D é uma diferencial. Toda vez que vocês observarem uma diferencial, quer dizer uma variação muito pequenininha. Veja, o que é um ΔR? Vamos relembrar um pouquinho de cálculo aqui. Ó. ΔR. O que quer dizer isso? É uma variação em R. Isso é o R final menos o R inicial. R final menos R inicial. É um ΔR. Agora, o que acontece se esse ΔR tender a zero? Se ele tender a zero, significa que o valor de R é muito próximo do valor de R0. Então, essa diferença se aproxima de zero. E toda vez que eu tiver um delta R tendendo a zero, eu vou escrevê-lo assim. Delta R tendendo a zero, eu vou chamar de dr. O que é um dr, então? É um ΔR tendendo a zero. E o que é um ΔR tendendo a zero? É um ΔR muito pequeno. Muito pequeno. Ah, professor, isso só funciona para o ΔR? Não, isso funciona para qualquer delta, para qualquer variação. Por exemplo, eu tenho um ΔT tendendo a zero. ΔT tendendo a zero. Isso eu vou escrever como dt. Eu tenho um ΔR tendendo a zero. Eu vou escrever como dr. E como é que eu leio isso? Eu leio variação. É uma variação, continua sendo um delta. Só que muito pequena. Variação infinitesimal. De t. E esse aqui é uma variação infinitesimal de r. Outra maneira, o que é um delta? Não é uma variação, não é o final menos inicial? O dt é uma diferença de t também, mas muito pequena. A gente também pode ler assim como sendo diferencial de t.
O que é uma diferencial? É uma variação muito pequena, uma variação que tende a zero. Então, a gente tem que começar a ter isso em mente. Imagine que a minha força varie com a distância r. Mas imagine que eu tenho uma distância muito pequena, tendendo a zero. Então, um deslocamento não vai ser mais r, vai ser um ΔR, mas muito pequeno, tendendo a zero. Então, eu vou chamar de dr. Se eu multiplicar pela força, isso vai dar o trabalho. O produto escalar disso, ó, o produto escalar disso, produto escalar disso vai dar um trabalho. Mas qual trabalho? Se o deslocamento é muito pequeno, ele é infinitesimal, esse trabalho é muito pequeno, então eu vou chamar de dW. dW é um trabalho muito pequeno. Está compatível com o dr, que é um deslocamento muito pequeno. E toda vez que você tiver diferenciais, ou seja, variações infinitesimais, variações muito pequenas, vai aparecer esse D aqui. Ó. Esse D quer dizer que é um ΔR tendendo a zero, que é um trabalho muito pequenininho. Mas matematicamente isso são diferenciais. E como é que eu elimino uma diferencial? Fazendo operação contrária dela. Eu integro. Então, para resolver esse sistema, eu integro os dois lados. Aqui e aqui. A integral da diferencial se cancela. Isso aqui dá W. É igual a integral de f produto escalar dr. Isto aqui, ó. Isto aqui é o trabalho para uma força variável. É o trabalho que vale para qualquer força, na verdade. Até para força constante. Então, ó, se eu tiver um deslocamento infinitesimal dr, aplicar uma força, eu tenho um trabalho pequenininho dW. Mas eu não quero esse trabalho pequenininho, eu quero o trabalho total. Trabalho total, eu integro os dois lados. Ó. A integral da diferencial cancela e o trabalho total vai ser a integral do produto escalar f dr. Ó. Esta é a equação geral do trabalho. Com ela, a gente resolve trabalho de qualquer coisa. Aquela FD cosseno θ, só se a força é constante. Esta aqui vale para qualquer força, constante ou variável. Lembrando que integral, lá do cálculo, é a área abaixo da curva. Se eu fizer um gráfico da força em função da distância, vai me dar uma curva. Se eu achar a área abaixo dessa curva, me dá o trabalho, porque a área abaixo dessa curva é integral. Vamos calcular o trabalho de algumas forças. Veja, quem realiza trabalho é força. Vamos calcular o trabalho de algumas forças. Força-peso, por exemplo. Quem é a força-peso? Vamos lembrar lá de Física 1. A força-peso é o produto da massa pela gravidade. Isso é força-peso. Tá? Lembrando, vetorialmente, a gravidade é vetor e a força-peso é vetor, a massa não. Então, isso é força-peso. E ela sempre aponta para o centro da Terra. Imagina um corpo na posição A. Na posição A. A uma altura H de um plano horizontal de referência. Eu vou chamar este plano de... Cadê aqui? Ué, cadê a minha canetinha que apareceu aqui? Não, não é isso que eu queria. Cancela. Como é que eu saio disso, gente?
Pera lá. Deve ter, não é imprimir, sair, aqui. Não acredito, eu fechei tudo. Então tá aqui. Então, olha, a força-peso é a força que a Terra puxa o corpo para baixo. O peso aponta para o centro da Terra. Tá? Então, olha, este aqui é o plano horizontal de referência. Engraçado, aparecia minha canetinha aqui de primeiro, não aparece mais. Deixa eu ver se tem alguma opção aqui. Este não. Não, mas deixa. Mas este plano, eu vou chamá-lo de plano horizontal de referência. Então, dado uma altura H em relação a um plano horizontal de referência. Muitas vezes eu vou usar a letra PHR. Então, o corpo está na posição A uma altura H do plano horizontal de referência. Só que eu pego esse corpo e trago ele para o ponto B ao longo desta trajetória, uma trajetória qualquer. Ó. Eu quero o trabalho da força-peso e não do trabalho que eu apliquei no corpo. Como que a força-peso agiu sobre o corpo ao longo dessa trajetória? Ela continuou sempre apontada para baixo. E o trabalho da força-peso é a integral de F produto escalar dr. Agora, quem é a força? É o peso. Então, no lugar do F, eu troco por P. Quem é o R? É a distância. Na verdade, a força-peso age ao longo da distância vertical, que é o H. Então, meu dr vira dH. Quem é peso? É massa vezes gravidade, produto escalar dH. Vamos calcular esse produto escalar. É módulo do G, módulo do DH, cosseno do ângulo entre eles. Esse é o produto escalar que eu resolvi aqui, ó. Tirei os vetores. Ora, mas o peso está apontando para baixo e o H está aqui também para baixo. São paralelos. O ângulo entre eles é 0 grau. E cosseno de 0 grau dá 1. Então, no lugar desse cosseno, eu posso colocar 1 e ele some. Então, vai ficar some o cosseno, integral de mgdh. Quem for constante sai da integral. M sai da integral, G sai da integral. Fica só integral de dH. Eu vou integrar isso de 0 até o valor H. De 0 até H. Integral de dH dá H. De 0 até H dá H. Portanto, fica mgh. O trabalho da força-peso é dado por mgh. O trabalho do peso é mgh. O trabalho é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Por exemplo, uma esfera de massa 12 kg é erguida a uma altura de 5 metros. Qual o trabalho realizado pela força-peso? Bom, veja, se ele está erguendo, o trabalho é negativo, porque você está subindo e o peso é para baixo. O ângulo entre eles é 180 graus, isso dá negativo. Então, ponha isso em mente. O trabalho da força-peso, quando você ergue um corpo, é negativo. Quando você abaixa um corpo, é positivo. Então, é menos mgh. Por que menos? Porque eu estou erguendo o corpo.
A massa é 12. A gravidade é 9,81 e a altura 5. Fazendo essa multiplicação, o trabalho dá menos 588,6 joules. Então, o trabalho realizado pela força-peso durante o momento que o corpo é erguido é de menos 588,6 joules. Volto a repetir, por que menos? Porque eu estou erguendo o corpo. Se eu estivesse abaixando, seria mais. Se eu estiver a favor da gravidade, é mais, contra é menos. Trabalho da força elástica. Vamos lembrar, o que é força elástica? Força elástica é a força que uma mola aplica sobre um corpo após o corpo ter deformado a mola. Então, por exemplo, imagina esse corpo, essa caixa, presa à mola. Esta posição é a posição de equilíbrio, ou seja, a posição em que a mola não está nem esticada, nem contraída. Nem esticada, nem contraída. É a posição de equilíbrio da mola. Agora eu pego, como a caixa está presa à mola, eu puxo a caixa para trás por uma distância x. A mola vai aplicar nessa caixa uma força contrária ao deslocamento. Esta força é chamada força elástica e é dada pela lei de Hooke, que o físico Robert Hooke mostrou para a gente. Essa força é menos kx, onde k é uma constante associada à rigidez da mola. Então, a força elástica, imagina uma mola aqui, ó. Essa mola não está nem esticada nem contraída. Essa é a posição de equilíbrio da mola. Essa é a posição de equilíbrio da mola. O que acontece se eu contrair a mola? Eu vou desenhar à esquerda aqui, ó. Se eu contrair a mola por uma distância x, a mola aplica uma força querendo voltar para a posição de equilíbrio. Esta é a força elástica da mola. E o que acontece se eu esticar a mola por uma distância x? Fazer do lado direito aqui a mola esticada. Olha, estiquei a mola por uma distância x. A mola aplica uma força querendo voltar para a posição de equilíbrio. Esta força é a força elástica da mola. E Robert Hooke mostrou para a gente que esta força ela é proporcional a esse deslocamento. E a gente escreve a lei de Hooke assim. Força elástica é igual a menos kx. Este k é a constante da mola. Ele mede a rigidez da mola. Quanto mais dura for a mola, maior é o valor desse k. Pensa numa mola do caderno. Você consegue esticar facilmente e contrair a mola do caderno com a mão. Então a mola do caderno tem um k. Pega uma mola de um amortecedor de caminhonete. Você não vai conseguir esticá-la ou contraí-la com a mão. Então o amortecedor da caminhonete também tem um k. Só que o k da mola do amortecedor é muito maior que o k da mola de caderno, porque a mola do amortecedor é mais dura. Então, temos a lei de Hooke. Então, é claro, a força elástica aplica uma força no corpo tentando voltar para a posição de equilíbrio. Pergunta, qual o trabalho da força elástica? O trabalho é sempre essa equação aqui, integral de F produto escalar dr. É só substituir a força elástica aqui, menos kx, produto escalar dx. Agora, o dr, o r é o x. Então, no lugar de dr, eu ponho dx.
Como que eu ponho em módulo? É menos K, módulo de X, módulo de dx, cosseno do ângulo entre eles. Ora, qual é o ângulo? É informado entre a força e o deslocamento. Ó. Enquanto o deslocamento é para um lado, a força é para o outro. Ó. Desloquei para cá, a força é para lá. Então, o ângulo é 180 graus. E cosseno de 180 é menos 1. Só põe na calculadora. Isso aqui dá menos 1. Com menos daqui fica mais. Então, ficou integral de kx dx. Vou integrar da posição de equilíbrio 0 até a posição x. Kx dx, o k é constante, cai fora. Integral de x dx é x² sobre 2. Então, kx² sobre 2. O trabalho da força elástica é meio de kx². Então, esse é o trabalho da força elástica da mola. Não importa quem executou a ação. A gente está falando da força que a mola está fazendo. Esse é o trabalho da força elástica. Meio da constante da mola vezes o deslocamento ao quadrado. Olha esse exemplo aqui, ó. Calcule o trabalho sobre o bloco da figura, este aqui, realizado por uma mola de constante elástica de 400 newtons por metro, deslocando o bloco da posição x igual a menos 5 centímetros até a posição x igual a 0. Então, a mola deslocou o bloco de x igual a menos 5 até x igual a 0. A constante da mola vale 400 newtons por metro. Qual o trabalho da força elástica? É meio de kx². É meio, o k é 400, o x é o... Aqui, na verdade, o x é essa distância. Essa distância é final menos inicial. É 0 menos 5 centímetros, que é 5 10 a menos 2 metros. Ao quadrado, isso. Então, 0 menos 5 dá menos 5 10 a menos 2, com menos fica mais. Então, isso aqui dá 5 10 a menos 2 ao quadrado, vezes 400 dividido por 2. Fazendo essa conta, isso dá meio joule. Meio joule. Esse é o trabalho da força elástica. Tá aí. Trabalho da força resultante. Quem é força resultante? Vamos lembrar lá da mecânica. Dado um corpo de massa m, podem agir várias forças nesse corpo. Uma força F1, uma força F2, uma força F3, até uma força Fn. N forças agindo aqui. A gente chama de força resultante o somatório vetorial das forças. O somatório vetorial das I forças, onde o I vai de 1 até N. Tá aí. Então, quem é a força resultante? É a soma de todas as forças que agem no corpo. E pela segunda lei de Newton, a gente não pode esquecer a segunda lei de Newton, que a força resultante é o produto da massa pela aceleração do corpo. Quem é a força resultante? O somatório das forças. É igual a massa vezes aceleração. Se existe uma força resultante, repare, força resultante é proporcional à aceleração. Então, a força resultante acelera o corpo. Força resultante é a soma de todas as forças responsáveis pela aceleração adquirida do corpo.
Pergunta é, qual é o trabalho da força resultante? Imagine um corpo de massa m, ele tem uma velocidade inicial v0. Aí uma força resultante age nele e acelera. Acelerar é mudar a velocidade. E esse corpo muda a velocidade de v0 para v ao longo de uma distância d. Pergunto, qual o trabalho que essa força resultante realizou sobre ele? Trabalho é sempre isso, integral do produto escalar de f dr. Agora, qual é a força que está agindo no corpo? A força resultante. Mas quem é a força resultante? É massa vezes aceleração. Quem é aceleração? Aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Aceleração, lembrando lá de Física 1, derivada da velocidade no tempo. Produto escalar dr. Ora, eu posso trocar esses dois de lugar aqui, ó. Trocando esses dois de lugar, já que a ordem dos fatores no produto escalar não altera o produto, então eu vou escrever trabalho integral de m, dr sobre dt, produto escalar dv. Quem é derivada da posição no tempo? É velocidade. Derivada da posição no tempo é velocidade. Então, isso aqui ficou integral de mv, produto escalar dv. Claro que v e dv, ambos são v's. Então, eles são paralelos. O ângulo entre eles é 0 grau. E o cosseno de 0 aqui dá 1. Cosseno de 0 grau, isso aqui dá 1. Pode sumir. Então, ficou que o trabalho é a integral de mv dv. O m é constante, sai da integral. Vou integrar a velocidade da velocidade inicial v0 até uma velocidade inicial final v. M sai da integral. Ficou a integral de v dv, da v quadrado sobre 2, variando de v0 a v. Então, ficou meio de mv quadrado, variando de v0 a v. Substitui o v no lugar do v, menos substitui o v0 no lugar do v. Então, fazendo isso, esse trabalho dá meio de mv quadrado menos meio de mv0 ao quadrado. Este é o trabalho da força resultante. Este é o trabalho da força resultante. Olha esse problema aqui, ó. Qual o trabalho realizado por um carro de massa 2.000 kg para acelerar, variando sua velocidade de 36 km por hora para 108 km por hora? Veja, para o carro acelerar, ele realiza um trabalho. Bom, se ele acelera, tem força resultante. Então, esse trabalho é o trabalho da força resultante. E é dado por isso. Substituindo, meio, massa do carro, 2.000 kg. Velocidade final do carro, 108 km por hora. Lembra que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então, se você dividir 108 por 3,6, dá 30. Então, a velocidade aqui é 30 ao quadrado. Menos meio da massa, 2.000 kg. 36, se eu dividir por 3,6, dá 10. 10 ao quadrado. Fazendo essa conta, o trabalho realizado pelo automóvel é de 800.000 joules. 800.000 joules. Tá aí. Potência. Potência corresponde à relação entre trabalho e tempo. É a relação entre trabalho e tempo.
A gente costuma dizer que potência é a velocidade com que um trabalho é realizado. Chama potência de P, não confundam com peso, que também usa a letra P. Potência é trabalho por tempo, tá? Então, isto é potência. Quanto de trabalho é realizado num dado intervalo de tempo? A unidade é joule, porque é trabalho, por segundo. Joule por segundo. A gente vai dar um nome para isso. Vamos chamar de watt. E o símbolo é W também, só que aqui é unidade. Potência é medido em watt. O que é um watt de potência? É 1 joule de trabalho realizado no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, potência é trabalho por tempo, medida em joule por segundo, que é o watt no sistema internacional. Existe uma unidade usual, quando a gente lida com máquinas e motores, que é o HP. HP, do inglês horsepower. A gente traduz por cavalo-vapor, tá? 1 HP vale 746 watts. 1 HP, 746 watts. Então, potência é trabalho por tempo. Se eu pegar uma variação de tempo infinitesimal, ou seja, ΔT eu troco por dt, o trabalho nesse intervalo vai ser pequenininho, vai ser dW. E eu posso escrever assim, ó. Quando eu uso a relação de duas diferenciais, como aqui, eu tenho o que nós chamamos de derivada. E eu leio isso assim: potência é a derivada do trabalho em relação ao tempo. A derivada do trabalho em relação ao tempo. Cuidado, muitos alunos leem errado. Muitos alunos leem assim: é a derivada do trabalho dividido pela derivada do tempo. Não. Derivada é uma operação só. É a derivada do trabalho em relação ao tempo. Olha, quem é DW? Nós já vimos. É F produto escalar dr. Tá? Nós já vimos isso. Se eu tiver um deslocamento infinitesimal dr e multiplicar escalarmente por uma força F, meu trabalho vai ser um trabalho pequenininho dW. Então, dW é F dr. Se dW é F dr, no lugar de dW eu troco por F dr. Ó. Então, é F produto escalar dr dividido por dt. Aqui é uma divisão, dt. Ó, mas quem é dr dt? Dr dt é velocidade. Dr dt é velocidade. Ó. dW é F dr, dr dt é velocidade. Então, a potência ficou F produto escalar V. Potência também pode ser escrito por F produto escalar V. Força produto escalar velocidade. Olha esse problema aqui, ó. Um pequeno motor é usado para operar como um elevador que levanta uma carga de tijolos que pesa 500 newtons até uma altura de 10 metros em 20 segundos. Então, esse elevador levanta uma carga de tijolos de 500 newtons de peso. Ele levanta por 10 metros, ó, em 20 segundos. E a rapidez é constante, ele não acelera nesse meio tempo. A velocidade aqui é constante. A carga de tijolo pesa 500 newtons. O elevador pesa 300 newtons. Então, além da carga, tem o próprio peso do elevador, que é de 300 newtons. Pergunto, qual a potência desenvolvida por esse motor? Qual a potência dele? Vamos ver. Como a aceleração é zero, porque a velocidade é constante, ó, rapidez constante quer dizer velocidade constante. A magnitude da força F para cima, exercida pelo motor, vai ser igual ao peso. Já que o corpo não acelera, a velocidade é constante, a soma das forças tem que dar zero.
Ou seja, a força que puxa o elevador tem que ser igual ao peso de toda a estrutura. Quem é potência? É F produto escalar V. Então, potência é F produto escalar V. Então, é FV cosseno θ. Ora, a força está para cima. A velocidade está para cima. São paralelos, o ângulo é 0 grau. Então, é FV cosseno de 0. Cosseno de 0 dá 1, dá F vezes V. Quem é a força? A força tem que ser igual ao peso por causa dessa condição, ele não acelera. Se a força é igual ao peso, qual é o peso? São os 500 newtons dos tijolos mais os 300 newtons do elevador. Dão 800 newtons de peso. Então, a força é 800 newtons. Vezes velocidade. Velocidade é distância por tempo. A distância que ele percorre é 10 metros num tempo de 20 segundos. Isso é velocidade. Fazendo essa conta, isso dá 400 watts. 400 watts de potência. Então, a potência aqui é de 400 watts. Energia. O que energia tem a ver com o que falamos até agora? A palavra energia vem do grego. Aqui, ó, isso está escrito em grego. Como que eu leio isso? Energo, energo, ergo, energo. Se a gente for transliterar, fica assim, ergo, ergo. Veja, vocês com certeza já escutaram esta palavra ergo em português. Ergo. Bicicleta ergométrica, trabalho ergométrico, teclado ergonômico. É ergo, da palavra energia em grego. Tá? Energo. Tá aí. O que quer dizer em grego? Em aqui é em mesmo. E ergo? Ergo é trabalho, é atividade, é obra. Então, energo é em trabalho. Por isso que a gente estuda trabalho. Porque se você quer falar de energia, energia é em trabalho, em atividade. Então, não existe uma definição clara para energia. Mas a gente costuma entendê-la como sendo a capacidade que um corpo tem em realizar trabalho. Energia é a capacidade que um corpo tem em realizar trabalho. Olha esse corpo aqui. Se você aplica uma força, ele desloca. Então, realiza trabalho. Então, eu falo que esse corpo tem uma energia associada a essa realização de trabalho. Então, eu digo que esse corpo tem uma energia associada à realização de trabalho. Você fala, mas espera aí, professor. Foi alguém que empurrou o corpo. Sim, mas ele realizou trabalho. Tá? Então, mas se for assim, qualquer corpo que está aqui, que receber ação de uma força, realiza trabalho? Sim. Então, quer dizer que qualquer corpo aqui tem potencial para ter energia? Sim. Portanto, todos os corpos do universo têm capacidade de realizar trabalho. Portanto, todos os corpos do universo têm energia. Energia, essa capacidade de realizar trabalho. Quando esse corpo se desloca daqui para cá, ele realizou um trabalho. Algo muda no corpo durante esse trajeto. O que muda é o que eu chamo de energia. E eu digo que trabalho é exatamente a variação de energia que esse corpo sofre. Então, quando eu realizo o trabalho, algo muda nesse corpo. O que muda é energia. Então, trabalho é a medida da variação dessa energia. Quando eu meço o trabalho, o que eu estou medindo, na essência, é quanto que a energia dele mudou. Peraí, vamos fazer uma análise dimensional disso.
Espera lá. Você está dizendo que trabalho é uma medida da variação de energia do corpo. É. Mas vamos ver dimensionalmente. Trabalho é medido em joule. Para que essa equação fique dimensionalmente correta, energia também tem que ser medida em joule. Pois é, joule é unidade de medida de energia, do mesmo jeito que é unidade de medida de trabalho. Então, eu meço energia em joule. Então, trabalho é uma medida da variação de energia de um corpo ou de um sistema. A energia, ela pode se manifestar sob dois aspectos. Ela pode ser potencial ou cinética. A energia potencial, nós vamos usar a letra U. Potencial, eu vou simbolizar pela letra Uzão. E cinética, eu vou simbolizar pela letra K maiúscula. Então, a energia pode se manifestar de duas maneiras. Ou ela é potencial, ou ela é cinética. Potencial é a energia que depende da posição do corpo em relação a um dado referencial. Ou depende da configuração do corpo. Por exemplo, um elétron na eletrosfera vai depender da posição que ele ocupa na eletrosfera. Então, ele tem uma energia potencial. E, normalmente, essa energia potencial ela está acumulada no corpo devido à posição que ele ocupa. A energia cinética depende da velocidade do corpo. Então, energia potencial está associada à posição do corpo. E energia cinética está associada à velocidade do corpo. Bom, se energia potencial U depende da posição e a energia está associada ao trabalho, eu conheço algum trabalho que dependa da posição? Conheço. O trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso depende da posição H do corpo. Então, associado a esse trabalho, eu vou ter uma energia potencial. E o trabalho da força elástica também depende da posição. A posição X da mola. Ó. Então, associado a esse trabalho, eu vou ter uma energia potencial. E eu tenho trabalho que dependa da velocidade? Tenho. Trabalho da força resultante, ó, ele depende da velocidade. Ó. Então, associado a esse trabalho, eu vou ter uma energia cinética. Como? Vamos falar da energia potencial. A energia potencial U depende da posição. Como sabemos que trabalho é uma medida da variação da energia, então, para o trabalho da força-peso, mgh, eu vou ter uma medida de variação de energia potencial. Então, eu posso escrever a energia potencial assim, ó. U menos um U de referência é igual a mgh. Porque é um ΔU isso. Isso aqui é um ΔU. Quem é esse U de referência? Eu escolho o referencial, já que depende da posição, eu escolho o referencial. Se eu tomar aqui meu plano horizontal de referência e colocar o corpo aqui, se eu tomar aqui como sendo meu nível 0, o corpo vai ter uma energia H, mgh aqui em cima. E aqui, U de referência vai ser 0, porque não tem altura aí. Então, meu U de referência eu posso adotar como sendo 0. Posso tomá-lo no plano horizontal de referência. E fica que a minha energia potencial é mgh. Ô, professor, mas ficou
com a mesma equação do trabalho da força-peso? Ficou. Então, a energia potencial é mgh. O mesmo eu faço para a força elástica. Então, para o trabalho da força-peso, eu tenho uma energia potencial U associada, que é mgh. Para o trabalho da força elástica, eu tenho uma energia potencial U associada, que é meio de kx quadrado. Ah, sempre assim? Sempre assim, a mesma equação. E para a energia cinética? Se trabalho é variação de energia, então eu posso dizer que o trabalho é variação de energia cinética. Ou seja, energia cinética final menos uma energia cinética inicial tem que ser igual ao trabalho da força resultante, que é meio de mv quadrado menos meio de mv0 ao quadrado. Ora, se k menos k0 é meio de mv quadrado menos meio de mv0 ao quadrado, então o k é isso e o k0 é isso. Logo, quem é a energia cinética K? K, então, é meio de mv quadrado. Tá aí, K é meio de mv quadrado. O K, a energia cinética é meio de mv quadrado. Então, nós categorizamos tanto a energia potencial do peso, quanto a energia potencial da força elástica, quanto a energia cinética. Essa energia potencial do peso, vamos batizá-la de energia potencial gravitacional. Essa energia potencial associada à força elástica, vamos chamá-la de energia potencial elástica. E essa aqui, apenas energia cinética. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Eu agradeço a atenção e a paciência de todos. Até a nossa próxima aula.